Irmãos, ao ser convidada hoje para trazer a palavra, a santa e bendita palavra do Senhor, nada poderia ser longe do que é o dia que nós estamos comemorando hoje, domingo de Ramos, não é? Como é visto biblicamente, nós entramos na semana da Páscoa. E estamos aqui hoje exatamente porque esse tempo de Páscoa, o tempo pascal, é o tempo em que os cristãos, é a festa dos cristãos. É o nosso tempo maior de coinonia com os irmãos e de interação e de intimidade com Deus. Temos, portanto, essa oportunidade de ouvir a palavra, de estarmos conectados ao Senhor e de podermos, em família, desfrutarmos da palavra, que hoje eu trago, que é exatamente a entrada de Jesus em Jerusalém, ou seja, o início da sua entrega na cruz. Foi através desse momento que ele iniciou aquilo que é tão controvertido entre a natureza humana, em que um momento se tem paixão, se tem entusiasmo, se tem honra, e no outro momento se tem exatamente a ausência de tudo isso. Isto é o que nós vamos entender hoje, ou pelo menos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para isso. E eu faço agora a leitura de João, o Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 12, e diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Abre aspas, não tema, filha de Sião, eis que o rei está vindo montado num filho de jumenta, fecha aspas. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Como vocês podem ver que não estão conseguindo nada? Eis que o mundo vai atrás dele. Esta é a palavra de salvação para o nosso coração e para a reflexão do que se vem a partir de agora. Há, irmãos, uma força silenciosa nesse texto. Não é apenas uma narrativa histórica. Se observássemos isso como uma narrativa histórica, talvez ele pudesse ser parte do conhecimento geral, mas aqui ela é uma revelação de como Deus decide agir. E essa revelação, e sobretudo, de como os homens reagem quando Deus age fora das expectativas. Deus é Deus de ação, Deus é Deus de fazer, mas a expectativa humana é de que ele faça de acordo com as nossas expectativas. E Deus não faz nada de acordo com a expectativa humana. Ele, às vezes, quebra paradigmas para poder o humano ter entendimento de que não está no controle humano, mas está no controle divino. E isso que essa pregação hoje, ela quer mostrar a todos nós. Talvez tenha até a ver com a inquietação do coração de muitos aqui. Talvez ela venha exatamente para responder aquilo que a gente estava aqui antes debatendo. O Cristo que escolhe o improvável é um Cristo único, é o Cristo da salvação. Ele escolhe o improvável. Quem é o improvável aqui? É um jumentinho que poderia ser um cavalo de guerra, poderia ser uma carruagem de fogo, poderia ser um outro tipo de veículo que ele escolhesse, mas ele escolhe um jumentinho. Jesus poderia ter entrado
como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Neste mundo. E neste mundo, o que se costuma ver são cavalos de guerra, são exércitos, é poder. Mas ele escolhe exatamente algo muito frágil, algo muito pequeno, algo para o olhar humano como algo até mesmo desprezível. Ele escolhe um jumentinho, filho de uma jumenta, diz o texto. O jumentinho não é apenas um detalhe, é uma mensagem. E essa mensagem, ela representa uma humildade intencional que Jesus buscou levar como mensagem. É uma humildade que ele marca a sua ação perante os homens, porque ele poderia vir e destruir metade da humanidade e outra metade ser salva. Mas ele não faz isso. Ele poderia vir e dar exemplos de coisas magníficas em que toda língua se curvasse para o adorar e todo joelho se dobrasse, mas ele não faz isso. Ele vem em homem e vem numa característica mais humilde, para que nós possamos entender a mensagem do evangelho. Representa um reino que não se impõe, mas se dispõe a oferecer. Então, ele oferece amor, ele oferece a si mesmo, ele oferece redenção, ele oferece perdão dos pecados, quando, na verdade, poderia vir só para punir, poderia vir só para exercitar o seu reino, mas ele vem para ser irmão, ele vem para acolher, ele vem para representar a mansidão. E o jumentinho representa tudo isso. E nós que estamos entendendo o que é a mensagem do evangelho ainda, porque nós somos mais ou menos como um pouco dos fariseus, um pouco como daquele povo, um pouco como dos discípulos, que ora crê, ora não crê, ora está junto, ora se afasta, mas aí ele vem exatamente mostrando a mansidão do coração dele em nos acolher em todo o tempo. E não existe tempo ruim para o Senhor. Cristo não apenas usa esse jumentinho, que pode ser representado como a mim e como a você, mas ele destaca a sua importância naquele ato. O jumentinho faz com que ele entre e adentre ao plano redentório, ao plano da salvação, ao plano salvífico, porque aqui inicia a ida dele para a cruz. Hoje, neste domingo, como há mais de 2000 anos iniciou, ele aqui mostra ao nosso coração que é no plano salvífico da mansidão, da comunhão com os irmãos e principalmente da humildade que começa o plano salvífico dele. Então, Cristo não usa ele apenas, ele destaca a sua importância. Assim como o jumentinho não tinha prestígio, também o reino de Cristo não se constrói por essa lógica de prestígio humano. Nós somos acostumados a prestígios, nós somos acostumados a poder, nós somos acostumados à força, e o Senhor nos traz uma reflexão nessa mensagem que é muito para que a gente possa retroceder nas nossas perspectivas e nosso entendimento de que o poder é o que vai sobrepujar ou o que vai prevalecer. E não é assim no reino de Deus. Aqui é uma provocação direta. Deus não precisa do valor das coisas exteriores. Esse valor não precisa ser aquele valor que ele vai trazer para a nossa vida. Ele precisa, sim, do que o mundo deixa de valorizar, mas ele valoriza para que se cumpra seus propósitos. E é nesse momento em que a gente tem que entender. E mais, o jumentinho estava disponível. O jumentinho não era forte, não era nobre, não era admirado, mas estava à disposição. Será que eu e você estamos à disposição do Pai? Será que eu e você, será que a gente pode ser um jumentinho melhor nas mãos dele? Será que a gente pode realmente, em vez de se pensar como um cavalo de guerra aos olhos do mundo, a gente pode ser um jumentinho que possa carregar Jesus? Porque esse seria o nosso maior e melhor desempenho na humanidade. E aqui a gente também tem a multidão. E o que é essa representação da multidão? A multidão é um entusiasmo sem compreensão. O que nossas igrejas hoje estão cheias de multidões de pessoas que estão ali muitas vezes com grande entusiasmo, a depender do tipo de culto que é feito, do tipo de pregação que é realizada, do tipo de louvor que é ministrado, existe muito entusiasmo, mas sem compreensão do que é o Senhor.
E nessa mensagem, a multidão gritava: Hosana, bendito que venha em nome do Senhor. Eles celebram, eles reconhecem, eles proclamam. Mas uma semana após, Jesus é condenado à morte por essa mesma multidão. A multidão, eu quero crer que alguns ali estivessem atônitos, estivessem dizendo: mas esse homem não é o homem que curava, esse homem não é o homem que salvava, esse homem não tirou Lázaro da morte, esse homem não se dizia isso dele. Eu creio que naquela multidão, que em meio aos gritos de Barrabás, a escolha de Barrabás e a crucificação de Cristo, existiam ali pessoas atônitas, perdidas, como muitas vezes nós ficamos diante de tantas coisas. Mas houve efetivamente rejeição a Cristo. Onde tinha havido aclamação uma semana antes, em menos de uma semana, houve rejeição. E isso nos toca e revela que entusiasmo não é fidelidade. E nem aclamação é conversão. Então, amados, quando a gente tiver muito, talvez, inflado com relação à aclamação de determinado lugar, é muito importante a gente verificar se aqueles irmãos estão realmente com a compreensão devida do que é Jesus. Sem julgamento, sem se colocar num grau de superioridade, mas sabendo que há muitas igrejas que hoje em dia estão se desviando do verdadeiro evangelho. E muitos com neurolinguistas, com capacidades de músicas e tudo, está levando muitos à beira de uma incompreensão de quem é Cristo. E esse Cristo, a gente só tem ele revelado em nós quando a gente tem intimidade com ele. E essa intimidade ninguém rouba. Ninguém rouba. É você com você no seu quarto com a porta fechada. Não é em púlpito, não é em pregações, não é em igrejas cheias, não é nada. É você com ele. E é nesse momento que ele se mostra realmente íntimo e revelado para cada um. Então a multidão perseguia. Perseguia quem? Aqueles que eles diziam, mas esse homem, não é ele quem realmente ressuscitou Lázaro, não é ele. Eles perseguiam o quê? Sinais e não a revelação de quem era Cristo. Mas Cristo fazia os milagres, criava a expectativa realmente. Um impacto era gerado, mas poucos queriam seguir a cruz. Porque ele deixava com que os sinais fossem dados, não como sinais apenas, mas como a revelação de que ele era o Filho de Deus. E nisso, o centro dessa pregação hoje é Cristo. É Cristo porque no meio do jumentinho, da multidão, dos fariseus, que estavam ali também a criticá-lo, a mostrar a ele que ele não tinha autoridade para fazer aquilo, está nosso Senhor Jesus. Ele estava no meio dessa gente. Ele estava no meio do jumento humilde, estava no meio de uma multidão ensandecida e estava no meio dos fariseus incrédulos e corruptos. Ele estava ali. Entre o que não tem valor, entre os que o traem e entre os que o rejeitam. Ele escolheu viver ali também. E acho que essa também é a nossa maior lição. É porque a gente não aguenta nada que seja traição, nada que seja rejeição, nada que seja para nos retirar do meio das coisas, quando, na verdade, o próprio Cristo escolheu isso como uma forma de humilhar-se, de poder passar por aquilo como uma lição a nos deixar. Então, eu acho que nessa pregação a gente tem que levantar um glória a Deus e dizer ao Senhor: usa-nos, Pai, usa-nos como teu jumentinho. Dai-nos o entendimento e o esclarecimento de quem nós somos nessa situação. E do que nós estamos fazendo, se estamos mais vivendo por entusiasmo, se estamos vivendo realmente da compreensão de quem tu és, mas fazermos uma análise, hoje é dia de Santa Ceia, individualmente, e colocarmos isso diante do Pai, como uma oração sincera, uma oração sem esconderijo, uma oração sem medo, uma oração que seja reveladora. Por quê? Não se deixar levar pela euforia, basta que a gente veja as lições bíblicas dos versos 12 e 20, que ele diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa
tendo ouvido que Jesus estava a caminho, ou seja, era uma multidão que estava ali também para festejar, para celebrar, era uma multidão que estava movida por um movimento pascual que era tradição naquela região. Mas Jesus não se intimida com essa rejeição, Jesus não se intimida com a posição do povo, Jesus não altera o seu caminho. O caminho dele era a cruz, o caminho dele era salvar a humanidade. E ele continua a falar, e ele continua a dizer o que precisa ser dito e se submeter ao Pai, que já tinha determinado o seu destino. E essa é a maior lição dessa passagem, quando ele entra em Jerusalém. Cristo entra como rei, mas o reinado dele não está numa majestade, nem numa capa, nem no cetro. Está na cruz. E é isso que nós devemos entender, que ele entra como rei, mas o reinado dele não está no trono, está numa cruz. Uma cruz que o levou ao trono ao lado de Deus Pai. É essa a maior das mensagens que a gente pode extrair desse texto de João, que é repetido em Marcos, que é repetido em Mateus, que é repetido em Lucas. Então, amados, já nos propondo a finalizar e caminhando para o final, de acordo com o tempo regulamentar que nós temos, é importante que a gente hoje faça algumas perguntas a nós mesmos, né? E façamos análises profundas de quem nós estamos sendo com Deus. Quem é Jesus na sua vida hoje? Qual compreensão você tem de Jesus? Qual é o medo que te afasta de viver a plenitude desse Jesus em sua vida? O que é que pode mudar de opinião na sua vida, como mudou daquele povo, daquela multidão em uma semana, em menos de uma semana? Então, todas essas perguntas, ela é o seguinte: você quer verdadeiramente se tornar um jumentinho? Ou seja, o que é isso? Está disponível, está simples, está sendo usado por Deus em qualquer ocasião? Você se propõe a isso na sua vida? Porque tudo isso é um sinal de conversão, tudo isso é um sinal de aprimoramento espiritual. Na multidão, você é mais emocionado ou é mais superficial? Você é capaz de olhar a multidão e discernir que tipo de espírito está ali sendo conduzido por aquela multidão? Ou você também é um dos que é levado diante dessa multidão? Você está numa condição de resistência, de controle, de endurecimento ou descrente, como os fariseus? Ou você já abriu mão de si próprio e também carrega a sua cruz, conforme ele disse? Porque Cristo continua vindo, irmãos. O caminho do retorno já está existindo. O caminho do retorno já é uma realidade em nossas vidas. Basta ver os sinais que nós já estamos, porque a palavra em Mateus 24, ele diz que isso é sinal dos tempos. Ainda não é o dia, porque ninguém sabe o dia, mas já é o sinal desses tempos finais. Então, Cristo continua vindo em nossa direção e está procurando, acima de tudo, acima do que você pensa, do que eu penso, disponibilidade acima de capacidade. Ah, mas fulano é mais capaz que eu. Cristo não tem interesse com capacidade. O que é capacidade, quem dá é o Espírito Santo. Ele tem interesse com disponibilidade, o quanto você está disponível para ele. Ele tem interesse com fidelidade, que está acima de emoção. Porque emoção eu posso ter hoje, posso chorar hoje, posso me arrepiar hoje e amanhã eu não ter o mesmo compromisso. Mas ele quer um compromisso permanente, um compromisso fiel, um compromisso constante. Ele está mais interessado em que eu e você nos rendamos a ele, pedindo perdão dos nossos pecados, do que manter o nosso controle ou fazer com que a gente continue no controle das coisas. É por isso que a conclusão dessa palavra é de que o mundo esperava um rei com espada e Deus enviou um rei com cruz e para ser crucificado. O nosso Senhor não veio com a espada. Ao soldado ele disse: "Guarda a tua espada". Ao discípulo ele disse: "Guarda a tua espada", quando atingiu o soldado, mas ele veio para a cruz e para ser crucificado por mim e por você.
O mundo quer força, o mundo quer poder. Cristo revela poder na humildade. O mundo aclama sem se dar conta do relacionamento e da fidelidade. Cristo quer fidelidade e quer relacionamento. Você está na multidão ou já se colocou à disposição como jumentinho, que ele escolhe usar a hora que ele quer, no momento que ele quer e na oportunidade que ele quer? Faça sua escolha hoje. O Evangelho de Cristo precisa de mim e precisa de você. Amém, irmãos?